O etanol está entrando numa nova etapa no Brasil. Pela primeira vez, uma usina produz etanol em escala comercial a partir da palha e do bagaço da cana e não com o caldo, que é o sistema tradicional. É o etanol de segunda geração, que nós fomos conhecer em Alagoas. A colheitadeira retira a cana-de-açúcar do campo e vai deixando um rastro de palhada. São as folhas e os ponteiros da cana que não são aproveitados. É nesta hora que começa um novo tipo de colheita em canaviais de Alagoas, a da palha. A colhedora junta o material e outro equipamento o transforma em fardos. Máquinas que nos Estados Unidos e na Europa são usadas na produção de feno, aqui foram adaptadas para recolher o que até então era considerado um resíduo da cana. Agora a palha tem outro destino: virar matéria-prima do etanol de segunda geração. O álcool de segunda geração, ele provém de celulose, né, de biomassa. E a palha de cana-de-açúcar é abundante, né? Então, por isso que a gente tem, nesse momento, a colheita de palha sendo o nosso carro-chefe para a produção de etanol. Sérgio Godoy é gerente de matérias-primas da empresa Granbio, que inaugurou em setembro a primeira usina de etanol de segunda geração do país, em São Miguel dos Campos, Alagoas. A empresa fez uma parceria com 3 usinas de açúcar e álcool da região para comprar a palha que sobra no campo. Mas as máquinas não recolhem tudo. Metade fica para cobrir o solo e segurar a umidade. Além do dinheiro com a venda da palhada, os produtores de cana veem outras vantagens em retirar o material. Retirar uma parte da palha diminui a infestação da praga cigarrinha da raiz, que é uma praga que muita palha acumulada aqui, ela favorece a infestação dessa praga. E também o risco de incêndios. O fogo se propaga com muita velocidade quando você tem um acúmulo maior de palha. Do campo, os fardos vão para este centro de distribuição, onde estão mais de 150 mil toneladas colhidas na safra passada. Daqui, o produto segue direto para a usina. Quem nos acompanha é o vice-presidente de operações da empresa, Manuel Carnaúba. Aqui nós iniciamos o processamento, retirando a cordinha e depois desmantelando o fardo para que possamos fazer a limpeza das impurezas minerais. Estou falando de retirar areia, pedrinha que vem junto, para que a gente possa depois cortar a palha e alimentarmos nos nossos reatores. A usina é a terceira do mundo a produzir o etanol de segunda geração em escala comercial. As outras ficam nos Estados Unidos e na Itália. Nós fomos treinados na fábrica italiana que estava iniciando a operação há cerca de 1 ano atrás. E os italianos também vieram nos apoiar na nossa partida. Por enquanto, a unidade está operando com 30% da capacidade. Em pleno funcionamento, a fábrica vai produzir 82 milhões de litros de etanol por ano. 5 toneladas de palha produzem 1 tonelada de álcool combustível. Nós estamos agora na parte mais alta da usina, a uma altura de 50 metros. A palha que a gente viu lá embaixo sobe por essa esteira e chega já limpa e cortada. Daqui desce para um reator, onde começa o processo de produção do etanol de segunda geração. Para explicar como funciona o sistema, saímos de Alagoas para São Paulo. Em Campinas, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, montou uma usina piloto para pesquisa. O agrônomo Carlos Alberto Labate nos mostra materiais que são transformados em álcool combustível. Aqui você tem um exemplo do bagaço de cana. A cana-de-açúcar, depois que ela é colhida, levada para a usina, ela é prensada e aí sai o suco, não é? Da onde é feito o etanol de primeira geração, esse etanol que a gente conhece. E o que resta de material é o chamado bagaço, e nós temos também a palha, que são as folhas. É nesse material que está a celulose. Exatamente. Esse material aqui, ele é composto do quê? Ele é composto por celulose,
por hemiceluloses, que são outras classes de açúcares, e por lignina, que é um cimento que une todas essas três estruturas, esses três polímeros, não é? E forma a chamada parede celular. Numa usina de etanol de primeira geração, a matéria-prima é o caldo da cana. O açúcar do caldo vai direto para a fermentação e destilação. Já na segunda geração, existem etapas anteriores. É preciso separar os açúcares que estão nas fibras. E não é um processo tão simples. A palha ou bagaço passam por altas temperaturas, pressão e uma explosão a vapor para que a celulose e a hemicelulose sejam separadas. Na etapa seguinte, entram em ação as enzimas. Elas cortam as moléculas em pedaços menores, que são os açúcares. Depois, os fermentos transformam esses açúcares em álcool, que por fim é destilado, virando etanol. As enzimas, a alma desse processo, representam o custo mais alto. Por isso, os pesquisadores trabalham para desenvolver a tecnologia. Essas enzimas são produzidas por fungos e bactérias da natureza que atacam as plantas. E aí elas vão e cortam, funcionando como se fosse uma tesoura. Então, o que nós fazemos é identificar essas enzimas, quais são, produzi-las em escala comercial e aí utilizamos para o processo de hidrólise. A qualidade desse álcool, desse etanol, é a mesma? É a mesma, não tem diferença nenhuma. Nós estimamos que a adição de bagaço e palha na produção de etanol do Brasil pode elevar a nossa produção em torno de 30% da que nós já temos, sem ter que aumentar a área de plantio. É o que está sendo feito em Alagoas, o melhor aproveitamento das áreas de cultivo, o que torna a produção sustentável. A usina já recebeu um certificado internacional pela geração de um etanol limpo com baixa emissão de carbono. Na fábrica, substâncias descartadas durante o processo vão para caldeiras de cogeração de energia elétrica e vapor. Também é reutilizado o resíduo da destilação. O vinho, ele vai ser destilado e vamos produzir o etanol anidro, que é aquele etanol que nós misturamos a gasolina, e a vinhaça, que vai ser usada como fertilizante nos campos de produção de cana-de-açúcar. Essa vinhaça ela é rica em sais minerais, principalmente em potássio. Além da tecnologia dentro da usina, a empresa está buscando uma maior produtividade na lavoura. Nós estamos agora numa estação experimental, um centro de pesquisas criado especialmente para desenvolver uma nova variedade de cana, a cana-energia, que servirá de fonte de matéria-prima para a produção do etanol de segunda geração. Neste banco de germoplasma estão mais de 300 variedades rústicas originárias da Ásia, que são cruzadas com variedades comerciais. Por mais de um século, a pesquisa em cima da cana foi para aumentar o açúcar. Agora, o foco é outro, como explica o agrônomo José Bresciani, o diretor agrícola da empresa. O nosso objetivo é recomeçar o melhoramento genético utilizando esse tipo selvagem de cana-de-açúcar e também de outros tipos selvagens que a gente tem na natureza e iniciar os cruzamentos, mas não olhando mais o açúcar que está no caldo, olhando o açúcar que está na fibra. Dos cruzamentos saem 100 mil mudas por ano. Elas passam por várias etapas de testes nos canteiros e também no campo. Alguns clones já estão em fase final de avaliação. Aqui a gente consegue visualizar bem a diferença entre a cana convencional e a cana-energia. Essa é a cana convencional, a quantidade de colmos é menor e o diâmetro desse colmo é maior. É aqui que fica guardado o açúcar, o caldo da cana. Agora veja só, esta é a cana-energia. A quantidade de colmos é muito maior, eles são mais finos, se espalham, não dá nem para tentar caminhar no meio dessa cana-energia. E essa é a principal característica dela, produzir mais biomassa numa mesma área. Outra diferença da cana-energia está na base da planta. Raízes mais resistentes e a capacidade de produzir rizomas, o que facilita a rebrota. Os rizomas são os brotos que saem ao longe da toceira. A gente plantou uma mudinha lá na base
e aí ele foi esparramando. Então esse colmo aqui que saiu longe, ele veio de um rizoma que na verdade é um colmo que cresceu por baixo do solo e veio sair ao longo. E como ele é o colmo, ele tem as gemas, né? Então lá na base dele as gemas começam a brotar, porque tem umidade no solo, então ela brota. Na hora da colheita, você vai passar cortando só a base dos colmos e toda aquela parte que está enterrada, que são os rizomas, elas vão brotar e vão garantir a tua produtividade na soqueira. E o teu canavial aqui, no caso da cana dá 4 ou 5 cortes, a cana energia você vai ter 10, 12, talvez 15 colheitas seguidas. Então o teu custo de produção vai ser muito menor. Na hora do corte, o colmo da nova variedade de cana poderá ser usado para a produção do etanol de primeira geração. E as folhas e os ponteiros vão para o de segunda.